Paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos, caros ouvintes da Palmeira Seráfica. Hoje, conheceremos a edificante história do Beato Bernardo de Quintavalle. Beato Bernardo de Quintavalle. Ano do Senhor de 1241, sob o pontificado de Sua Santidade o Papa Gregório IX. Bernardo de Quintavalle foi o primeiro companheiro de São Francisco de Assis, e mereceu, por isso, assim como pela pureza de sua fé, ser chamado seu primeiro filho. Era um dos homens mais considerados da cidade de Assis, onde a nobreza de seu nascimento, a sabedoria de seus conselhos e a fortuna de sua família lhe haviam granjeado legítima influência. Ouviu com enlevo São Francisco proclamando os admiráveis desígnios de Deus. Ficou tão penetrado com o fulgor de sua palavra e com o fogo de seu olhar, que lhe rogou, certo dia, que se assentasse à sua mesa e repousasse sob seu teto. Queria experimentar por si mesmo a santidade de sua vida ou confundir sua hipocrisia. E como, terminada a ceia, ambos se houvessem deitado nos leitos que ele mandara preparar, Bernardo fingiu logo um sono profundo. Mas São Francisco, com o coração abrasado de amor, as mãos elevadas ao céu e os olhos banhados em lágrimas, murmurava santamente: Meu Deus, sois tudo para mim, sim, tudo para mim. Bernardo ouviu tais palavras, e vendo, à luz de uma lâmpada colocada à cabeceira do leito, o santo com os braços em cruz e os olhos erguidos ao céu, não pôde deixar de pensar consigo: verdadeiramente, este homem é enviado de Deus. Depois de haver ainda por 2 ou 3 vezes posto à prova sua fé, resolveu firmemente imitá-lo e distribuir seus bens aos pobres. Quis, antes, consultar o santo a esse respeito, e disse-lhe: Amigo meu, se algum homem tivesse recebido de Deus riquezas, grandes ou pequenas, e quisesse abandoná-las, qual seria, em vosso parecer, o melhor uso que poderia fazer delas? Deveria restituí-las a Deus, que lhas deu, respondeu São Francisco. Pois bem, disse Bernardo, possuo essas riquezas que me vêm de Deus, e resolvi fazer delas o uso que vós decidirdes, pois quero, doravante, imitar-vos e seguir-vos. São Francisco acolheu com transportes essa resolução, exortou a consultar o Todo-Poderoso sobre o uso de suas riquezas, a elevar ao céu fervorosas preces e a ir com ele à igreja de São Nicolau, a fim de pedir ao sacerdote, varão de grande santidade, que oferecesse o santo sacrifício pela realização de seus votos. Bernardo acolheu esse conselho e apresentou-se, à hora marcada, na igreja de São Nicolau, onde encontrou o santo já recolhido em oração. Assistiram ao santo sacrifício e permaneceram em oração até a 3ª hora. Então, São Francisco abriu o livro dos Santos Evangelhos, suplicando a Deus que manifestasse sua vontade na 3ª abertura do livro. Na primeira vez, leu esta sentença: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens e dá-os aos pobres. Na segunda, leu: Não leveis coisa alguma convosco. E, por fim, na 3ª, aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então o santo exclamou: Eis aqui a regra de nossa vida e de todos os que quiserem unir-se a nós. Vai, Bernardo, e faze conforme acabais de ouvir. Instruído por este ensinamento, Bernardo converteu em breve suas consideráveis riquezas em dinheiro, e, tendo reunido na Praça de São Jorge, em Assis, todos os pobres, as viúvas e os órfãos, distribuiu-lhes tudo quanto possuía. Foi a partir desse momento, a 16 de abril de 1209, que ele se associou ao destino de São Francisco. Então começou, para o bem-aventurado Bernardo, essa vida de privações e de devotamento, na qual seu zelo não desmaiou um só instante. Sua primeira missão foi a de ir evangelizar a província da Emília, em companhia de Pedro de Catânia, enquanto São Francisco, com o bem-aventurado Egídio, percorria a província da Marca. O padre Bernardo e seu companheiro tiveram de ir de aldeia em aldeia, mendigando pão pelo caminho, quase sempre sem abrigo nem pouso. As palavras mais ásperas, brutalidade sem conta, eram-lhes muitas vezes o acolhimento. Contudo, não se deixavam abater e pregavam a palavra de Deus em meio aos ultrajes de que eram alvo, terminando sempre por convencer e reconduzir ao bem os corações endurecidos que, de início, os haviam repelido. De volta junto a São Francisco, Bernardo foi logo enviado a Florença, onde as mesmas provações e durezas o acolheram novamente, sem, contudo, abalar sua vontade nem sua perseverança. Rechaçado por toda a cidade, pensou encontrar abrigo nos arrabaldes, mas uma mulher, a quem pediu pousada para a noite, recusou-se igualmente a recebê-lo. Lembrou-se então de que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu num estábulo e passou a noite no Monte das Oliveiras. Com tais pensamentos, acomodou-se sobre um declive do caminho e ali dormiu até o amanhecer. Muito cedo, dirigiu-se à igreja próxima e nela permaneceu por várias horas em oração.
Algumas pessoas que, na véspera, o haviam repelido, ficaram maravilhadas com sua devoção. Uma delas aproximou-se para lhe falar e ficou tão encantada com sua conversação, que lhe ofereceu um lugar em sua casa. Bernardo aproveitou a ocasião para expor mais amplamente sua missão e o modo como entendia cumpri-la. Então, os corações se comoveram com sua palavra eloquente, e aqueles que antes dele se haviam afastado vieram ao seu encontro, oferecendo-lhe, com empenho, auxílio e proteção. Assim pôde ele anunciar as verdades da fé às almas ignorantes e conquistar para a santa causa da Igreja uma multidão de fiéis, que até então a indiferença ou a ignorância mantivera afastados. Depois de ter percorrido diversas províncias da Itália, chegou certo dia a Bolonha, onde recomeçaram para ele os mesmos ultrajes. Não somente nenhuma porta se abriu para acolhê-lo, mas confundiram-no com os vagabundos e os jovens o expulsaram a pedradas. Mas Bernardo já estava acostumado a tal sorte, e esperou pacientemente que a graça do Senhor viesse abrir os olhos dos ímpios, o que não tardou. Um advogado, tendo-se aproximado e perguntado-lhe o que vinha fazer, Bernardo apresentou-lhe uma cópia da regra da ordem, estabelecida por São Francisco, e aquele homem não pôde conter um movimento de admiração por tão sublime vocação. Pediu-lhe publicamente perdão pelos insultos de que fora alvo e recolheu em sua casa, onde lhe ofereceu todas as facilidades para continuar seu piedoso ministério. Esse advogado, chamado Nicolau, da ilustre família dos Pepoli, é aquele cuja vida escrevemos sob a data de 23 de abril. Depois de haver evangelizado toda a província, Bernardo voltou para anunciar a São Francisco que ali se poderia fundar um convento. Pediu apenas que outros frades fossem cultivar aquele solo já preparado, reservando seu zelo para uma missão mais penosa. No ano de 1213, partiu com São Francisco para Marrocos. Ao atravessarem a Espanha, encontraram, certo dia, um homem pobre caído, moribundo, à beira do caminho. Bernardo, que possuía uma aptidão particular para cuidar dos enfermos, levantou-o, socorreu-o e curou-o. Somente depois de vê-lo perfeitamente restabelecido é que o deixou, para reunir-se a São Francisco na África. No primeiro capítulo geral da Ordem, celebrado em 1216 no convento da Porciúncula, tendo São Francisco repartido entre seus irmãos as diversas províncias da Europa, o bem-aventurado Bernardo foi enviado à Espanha com Zacarias de Roma, Gualtério e outros varões santos. Foi a caminho dessa terra que realizou um milagre cuja memória sempre se conservou. Exausto de fadiga, assim como seus companheiros, num dia de grande calor, avistou ao longo do caminho uma fonte cuja água gelada poderia ser prejudicial à saúde. Bernardo transformou essa água em vinho, e seus companheiros puderam dessedentar-se sem receio. Mais tarde, na mesma região, um anjo veio estender-lhe a mão para ajudá-lo a atravessar um torrente que lhe barrava a passagem. São Francisco tinha por Bernardo uma ternura sem igual. Não se esquecera de seu renunciamento aos bens deste mundo para seguir sempre e por toda parte os caminhos do Senhor. Amava conversar com ele acerca das coisas do céu, e nele encontrava uma palavra viva e penetrante, ao mesmo tempo que um zelo e uma fé inabaláveis. Na véspera de sua morte, São Francisco reuniu ao seu redor os irmãos, a fim de lhes dar sua bênção antes de subir ao céu. Chamou Bernardo à sua esquerda e Egídio à sua direita, e, tendo estendido a mão sobre a cabeça de Bernardo, disse: Aproxima-te, meu filho, para que eu te abençoe antes de morrer, que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe assim como eu te abençoo. Foste o primeiro a entrar na ordem, o primeiro a dar o exemplo de pobreza e de abnegação. Que o Senhor Jesus, que foi pobre, te abençoe assim como eu te abençoo. Aqueles que abençoares serão abençoados, e os que amaldiçoares não ficarão sem castigo. Tu és o primeiro de teus irmãos. Que todos te obedeçam. Que só entrem na ordem aqueles que tiveres julgado dignos de nela entrar, e sejam excluídos todos os que não quiseres nela receber. Que ninguém te comande, pois és plenamente livre de ir ou permanecer onde e como te aprouver. E, quando, após essa bênção, Bernardo veio chorando beijar-lhe a mão, São Francisco acrescentou: O geral da ordem deve a Bernardo respeito e deferência. Os irmãos da ordem devem honrá-lo como a mim, pois ele é a melhor metade de mim mesmo. Sua santidade é tal que poucos dentre vós poderão imitá-la, e o demônio, que sem cessar, dia e noite, procura feri-la, sempre se retira vencido e prostrado por sua constância. Considerai-o como o mais perfeito modelo das virtudes que vos recomendei durante toda a minha vida e que tereis de manifestar no mundo. Após a morte do santo fundador da ordem, a disciplina relaxou um tanto entre os irmãos. O geral Elias já não dava sempre o exemplo de humildade e pobreza, que eram os fundamentos da regra. Bernardo procurava fazê-lo compreender, pelo contraste de sua vida austera, que ele não correspondia às intenções de seu ilustre mestre. Enquanto Elias fazia guarnecer sua mesa com manjares delicados e vinhos escolhidos,
Bernardo vinha sentar-se ao seu lado, trazendo seu pedaço de pão e sua cabaça com água fresca, e jactava-se, ali mesmo, de fazer excelente refeição. Sem lhe dirigir outra censura, mostrava-lhe suficientemente, por essa simplicidade conforme aos desígnios de São Francisco, o quanto ele se afastava das prescrições do santo varão. Contudo, não tendo logrado reconduzi-lo à exata observância da regra, retirou-se a uma solidão, onde viveu por longo tempo sem contato com o mundo, passando todo o seu tempo a rogar ao Senhor que impedisse a desmoralização de seus irmãos. Quando soube que Elias já não era mais geral da ordem, voltou para junto dos irmãos, reconduziu-os por suas exortações e por seu exemplo, e restabeleceu a disciplina por sua perseverança e firmeza. Bernardo sobreviveu 15 anos a seu amado pai, São Francisco. Teve, em frequentes êxtases, a felicidade de conversar com ele, e desses colóquios auria os salutares ensinamentos que não cessava de transmitir aos irmãos, bem como os conselhos de que ele mesmo necessitava para guiar os outros naquele momento crítico em que a ordem, mal fundada ainda, continuava em perigo. Era durante seus retiros nas florestas ou sobre a montanha que São Francisco lhe aparecia e lhe revelava a conduta a seguir e as medidas a tomar no interesse da ordem. Bernardo aproveitava igualmente a solidão para aprofundar o texto das Sagradas Escrituras e aumentar ainda mais os conhecimentos tão vastos que já possuía. Por isso, a reputação de sua ciência se estendia ao longe, e mais de um teólogo erudito vinha dirigir-se a ele para obter a explicação de alguma passagem obscura dos livros sagrados. Seus esclarecimentos eram sempre tão nítidos e tão precisos, que se compreendia com facilidade que era o Espírito Santo quem falava por sua boca. Depois de ter reconduzido ao Senhor grande número de almas por suas ardentes pregações e por seus preciosos conselhos, chegou, por fim, para ele o momento de comparecer diante de Deus e de deixar seus irmãos. Sua última enfermidade foi longa e penosa. O sono o abandonava, a dor não lhe dava trégua, e seu espírito custava dominar as angústias para recolher-se no Senhor. Recusava, contudo, os alívios que queriam oferecer-lhe para seus males, a fim de que esses últimos sofrimentos lhe fossem novo mérito diante de Deus. Irmãos de diversos conventos vieram visitá-lo em seus derradeiros momentos. Desde a morte de São Francisco, ele era o pai de todos, e os amava como filhos. Quando Egídio se apresentou diante dele, saudou dizendo: Sursum corda. Habemus ad Dominum, respondeu Bernardo, e abraçou-o ternamente. Depois, dirigindo-se a todos os seus irmãos, disse-lhes este derradeiro adeus: Vivi como um dos primeiros nesta ordem em que vós vivereis. A última hora soará um dia para vós, como soa hoje para mim. Eu vô-lo digo do fundo da alma. Sou feliz por ter servido a meu Deus como servi, e se me fosse dado viver outra vida, desejaria recomeçar o que fiz. Pediu, então, que o ajudassem a ajoelhar-se sobre o solo, suplicou humildemente perdão pelas faltas que havia cometido, primeiramente para com Deus, depois para com os irmãos. Tendo sido recolocado em seu leito, começou a conversar com seu Deus. A glória celeste iluminava-lhe o rosto, e ele expirou com semblante calmo e resplandecente, a 4 de julho de 1241. A morte parecia haver apagado de seu corpo todos os vestígios das fadigas da vida e dos sofrimentos de seus últimos momentos. Foi sepultado em Assis, ao lado de seu bem-amado pai, e Deus o honrou com o dom dos milagres. No convento da Porciúncula, 2 enfermos tiveram, no mesmo dia, a mesma visão. O céu se lhes abriu aos olhos e lhes permitiu ver uma procissão de frades menores que vinham receber a alma de um de seus irmãos que acabava de deixar a terra. Um desses religiosos era tão resplandecente de luz e de glória, que não se podia suportar o fulgor. E, como os 2 enfermos perguntassem seu nome, uma voz lhes respondeu: É o bem-aventurado Bernardo de Quintavalle, que sempre tanto amou o próximo e praticou a virtude da caridade com tanta perseverança, que Deus o recompensou com esta auréola de glória. Assim o Senhor declarava mais uma vez à terra quanto o amor ao próximo lhe é caro sobre todas as coisas, e quanto a caridade é a virtude que mais lhe apraz. No convento de Morella, na Espanha, conservaram-se relíquias de Bernardo de Quintavalle, que ainda hoje são veneradas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem.